Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ângelo aqui mais uma vez para falar mais uma vez de um tema espetacular. Aliás, como todos os temas das ciências, né? Ciências, maravilhosa disciplina, né? Sem desmerecer as outras, é claro. Pois bem, hoje a gente vai falar de um tema absolutamente, um tanto quanto absolutamente polêmico, me permita refazer a frase, né? A gente vai falar sobre origem da vida. A origem da vida, parte 1, né? Você já parou para pensar como que teria surgido a vida na Terra? Como seriam que os primeiros seres vivos teriam aparecido na Terra? Né? Muito interessante essa discussão. Vem comigo. A gente vai falar um pouquinho das ciências, de referências científicas e de outras referências não científicas, como pessoais, culturais, religiosas, etc. O fato é que o que a gente vai discutir aqui hoje são os pontos apresentados pelas teorias que falam sobre isso, né? E você, baseado no teu poder de conhecimento, de convencimento, nas tuas relações pessoais, familiares, etc., você forma o seu pensamento. Essa é a ideia, tá legal? Vem comigo, gente. Olha que legal. Existem duas grandes teorias para explicar a origem da vida, que é o criacionismo e o evolucionismo, né? Uma baseada em questões religiosas, culturais, pessoais, familiares, etc. E outra baseada em conhecimentos científicos ou em evidências científicas. Vamos descobrir ou discutir cada uma delas aqui devagarzinho, tá? Paulatinamente, né? O criacionismo, gente, olha aqui no slide, né? Ele defende que o universo e que todas as formas de vida foram criadas por um ser magnânimo, divino, um ser divino, né? Uma entidade que a gente chama de Deus. Então Deus teria criado tudo e todos que existe na Terra, né? Desde o que é vivo até rochas, né? O mundo físico que nos rodeia. Tudo seria uma criação divina. E isso é baseado em quê, professor? Esses valores que sustentam essa ideia se baseiam em escritos, né, em livros deixados, como por exemplo a Bíblia, né, falando agora da cultura judaico-cristã, seriam baseados em valores culturais, religiosos, familiares, identificação pessoal, né, o convencimento de cada um, baseado no seu modo de ver a vida, de entender as coisas, né? Não há aqui nenhuma referência científica, né? Isso é o que diz o criacionismo. O professor, e o evolucionismo? O evolucionismo, repito, ele é baseado em referências científicas, né? Em evidências que sejam, né? E ele diz que todo o universo, olha no slide, teria sido criado por uma grande explosão que aconteceu há aproximadamente 14 bilhões de anos atrás e que os seres vivos teriam surgido há coisa de mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás por modificações espontâneas da matéria. Que viagem, não é verdade? Que viagem! A diferença é que enquanto o criacionismo se baseia em convicções pessoais, ideológicas, religiosas, familiares, culturais, etc., o evolucionismo se baseia em evidências científicas, como, por exemplo, a astronomia, os fósseis. Mas, professor, o que são fósseis? São registros de vidas passadas, por exemplo, animais que viveram há milhares de anos, que em condições especiais tiveram o seu corpo mineralizado, petrificado, né? E aí se descobre esses animais hoje em dia, estudos científicos revelam que eles viveram há milhões e milhões e milhões de anos atrás. Esses são os fósseis, né? Em relações de parentesco. Como assim, professor? As semelhanças
entre os seres vivos agrupam eles ou separam eles. Por exemplo, um cachorro e um gato, eles podem ser agrupados? Podem. Como? Eles são mamíferos, têm pelos, né? Glândulas mamárias, né? Agora, será que no mesmo grupo que eles a gente pode colocar um papagaio? Opa, papagaio não tem pelo, não é mamífero, né? Papagaio tem pena que eles não têm. Então, as relações de parentesco entre os animais, por exemplo, plantas também, mas entre os animais aqui vai o exemplo, elas revelam evidências de um grau de parentesco que sugere transformação, evolução, né? A biogeografia, né? Por exemplo, né? A distribuição dos animais no planeta Terra, né? As semelhanças geográficas. Se você reparar, por exemplo, gente, vai lá no mapa depois da aula aqui e olha o contorno oriental da América do Sul e o contorno ocidental da África. Eles se encaixam na sua forma perfeitamente. Isso é uma evidência, não é prova, é evidência de que um dia esses dois continentes estiveram juntos. Então, a Terra também teria sofrido processos de mudanças paulatinas, e isso a gente chama de processos evolutivos, né? A bioquímica, por exemplo, as semelhanças entre determinadas proteínas presentes em uns organismos e ausentes em outros, também serve para agrupá-los e dar a eles um maior grau de parentesco, de semelhança, um maior grau de processo evolutivo nos grupos, né? Então são evidências. Repito, enquanto o criacionismo se baseia fundamentalmente nas questões pessoais, né, o evolucionismo se baseia em questões científicas. Pois bem, vem comigo aqui. E para a origem da vida, a gente tendo como referência a questão da teoria científica, duas surgiram na nossa história, né, para explicar a origem do primeiro ser vivo, né? A origem dos seres vivos, desculpa. A abiogênese, ou geração espontânea, e a biogênese. Professor, qual é a diferença entre as outras? Simples, ó. A abiogênese, ou geração espontânea, ela prega a ideia de que a vida poderia surgir a partir da transformação espontânea da matéria. Que coisa maluca, professor Ângelo, tá? Enquanto que a biogênese diz, não, a vida só pode surgir a partir de um semelhante, de um ser vivo semelhante e pré-existente, né? Maluco demais isso, não é não? Mas é muito interessante. Vamos discutir só um pouquinho mais sobre isso. A biogênese surgiu com esse rapaz que aparece aqui, a imagem dele aqui, ó, uma estátua. Esse rapaz se chamava Aristóteles, um filósofo grego muito importante para o desenvolvimento de várias ciências, né? Mas Aristóteles, baseado na observação, ele achava, por exemplo, que as folhas que caíam das árvores se transformariam em peixes. Eles achavam também, por exemplo, um outro exemplo, animais mortos na estrada, depois de alguns dias, a carne deles se transformaria em vermes e depois em insetos. Hoje a gente sabe que não é assim. Mas imagine há 2.500 anos atrás, né? Essa teoria do Aristóteles foi uma teoria que foi muito aceita por séculos, tá? Então, na geração espontânea, a matéria seria transformada de forma natural e espontânea em outras formas, em formas de vida. Viesse de um ser vivo ou não, essa transformação espontânea daria origem aos seres, né? Lembre, a gente está falando de 2.500 anos de teoria. A ciência naquele tempo engatinhava, né? Até que apareceu um italiano chamado Francesco Redi. Não decora esse nome, tá? Não precisa, mas eu vou explicar direitinho o que é que ele fez para contestar a ideia da geração espontânea. Ele pegou dois frascos, olha aqui no desenho.
colocou o pedaço de carne nos frascos. Um ele tampou e o outro ele deixou aberto. Repara na imagem que o que ele tampou não tinha como as moscas entrarem, afinal estava tampado, né? E o que estava aberto, as moscas poderiam entrar e pousar sobre a carne. Resultado, gente, o que estava fechado não contaminou, não apareceu vermes na carne, não apareceu tapuru na carne, vamos ser bem objetivo, né? Enquanto que o que estava aberto, nele apareceu os vermes sobre a carne. Aí Red pensou, então, peraí, essa história de transformação espontânea não é bem assim, não. Então essa foi a primeira experiência que pôs em dúvida a ideia da geração espontânea, né? Posteriormente, um outro rapaz chamado Spallanzani, ele fez essa experiência aqui, gente. Olha para cá, que interessante. Ele colocou em frascos um caldo de carne, tá? E ferveu esse caldo de carne, só que em alguns ele tampou, em outros não. Repara que interessante, nos frascos abertos houve contaminação, apareceram micróbios, nos frascos fechados não. E então, qual é a dedução disso? É que quando Red questionou a geração espontânea, esse questionamento fez muito sentido. Não é por que a matéria não se transformou. Os cientistas que defendiam a corrente da geração espontânea, gente, eles disseram, não é assim não. A matéria não se transformou porque os frascos estavam fechados e há na natureza um princípio ativo, um gás, oxigênio, por exemplo, que tem que estar em contato com a matéria para ela se transformar. Como os vidros estavam fechados, não teve transformação. Já pensasse que confusão para se resolver. Essa discussão durou muito tempo, né? E então, um sujeito chamado Louis Pasteur, se liga aqui, que coisa interessante. Olha o que ele bolou, olha o experimento que ele bolou. Ele pegou um vidrinho aberto, colocou um caldo nutritivo, esquentou a parte superior do vidrinho e entortou. Deixou o vidro aberto por semanas. Veja, se estava aberto, então o ar circulava. O suposto princípio ativo, se houvesse, circulava. Então, por semanas, o vidrinho não contaminou, não apareceu micróbio. Mas bastava ele quebrar o pescoço, o gargalo do vidro, e o vidro ficava exposto diretamente ao ambiente, que contaminava. Aí ele pensou em francês, oxente, por quê? Se não existe francês, em francês não existe oxente, né, gente? Mas ele pensou, deve haver alguma coisa no ar que faz com que haja contaminação. Que coisa fantástica. Nesse tempo, começaram a descobrir sobre os micróbios, que até então as pessoas não viam. E se percebeu, com outras descobertas, que havia um mundo gigantesco de micróbios que a gente não entendia, não via, por isso não entendia, que era quem contaminavam determinados ambientes e faziam surgir determinadas formas de vida. Que os insetos colocavam ovos na carne, esses ovos se transformavam em larva. A partir dessas descobertas, aí sim a teoria da geração espontânea foi uma teoria que foi abandonada e a teoria que se passou a seguir foi a teoria da biogênese, não é? O que é que diz a teoria da biogênese, gente? A teoria da biogênese diz que todos os seres vivos, eles surgem de um ser semelhante e pré-existente, não é? Gatinho só vem do gato, cachorrinho só vem do cachorro. Semelhante e pré-existente. Essa é a teoria da biogênese, descoberta ou proposta, comprovada por
Louis Pasteur. Agora, gente, uma coisa para a gente pensar. Se um ser vivo só vem de outro semelhante e pré-existente, como é que surgiu o primeiro? Eita, agora é um grande problema, né? Repito, se um ser vivo surge de outro semelhante e pré-existente, como teria surgido o primeiro? Esse é o nosso assunto da próxima aula, tá bom? Um grande abraço, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Estude e faça suas atividades, tá? Estudar é o melhor caminho para a gente alcançar todo sucesso na nossa vida. Um grande abraço, até logo.